Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigo e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Se você gosta de sociologia, gosta de debater temas políticos, sociais, contemporâneos e importantes, se inscreve nesse canal que eu tenho certeza que você vai gostar de alguma coisa por aqui. E hoje, galera, vamos falar de um tema muito legal, um tema que eu acho muito importante, que são as falácias. Você provavelmente já ouviu falar de falácias por aí. Você provavelmente já ouviu alguém dizer, para desmerecer ou criticar um argumento, que este é um argumento falacioso. Em tempos de reforma da Previdência, o que mais existe por aí na internet são reportagens do tipo as principais falácias contra a reforma, ou as principais falácias a favor da reforma. Mas, no final das contas, o que são falácias? E eu vou definir isso de maneira bastante simples para vocês. Falácias correspondem a argumentos falsos que visam enganar ou ludibriar uma pessoa. Falácias são argumentos que tentam levar alguém ao engano. E nesse caso, existem pelo menos duas formas de falácias que estão em polos opostos. A primeira a gente vai chamar da falácia do estar enganado, ou paralogismo, quando alguém de fato realmente acredita naquilo que fala. Mesmo estando enganado, ele toma aquilo como verdade. A segunda, que eu acho muito mais perigosa, muito mais complicada, nós chamamos, é o polo da trapaça, quando de fato alguém utiliza-se de falácias com o intuito deliberado de enganar ou manipular outras pessoas ou um grupo de pessoas. A isso nós costumamos chamar de sofismo. Sofismo é uma referência clara aos filósofos da Grécia Antiga, conhecido por sofistas, onde grande destaque para Gorgias e Protágoras, que eram, digamos assim, abre aspas, inimigos de Sócrates, no sentido em que Sócrates acreditava que a razão da filosofia era encontrar a verdade, os sofistas pregavam que não existia a verdade, existia apenas aqueles com melhores argumentos e com a capacidade maior de convencer as pessoas sobre os seus pontos de vista. Por isso chamamos então da falácia do trapacear de sofismos. Agora, gente, existem inúmeras falácias, inúmeros modelos de falácias, e por que é importante você conhecer cada uma delas? Explico. Se por um lado você for do campo dos trapaceiros, é importante você conhecer as falácias justamente para conseguir enganar e manipular os outros. Do outro lado, se você for uma pessoa que não quer ser enganada e não quer ser manipulada, é mais importante ainda você conhecer as falácias para se proteger desses argumentos enganosos e não ser você, de repente, a vítima da manipulação, da enganação e assim por diante. Dito isso, vamos às principais falácias que circulam por aí na internet brasileira e no nosso contexto político. A principal delas, no sentido de importância, não no sentido de que mais acontece, nós chamamos de falácias do argumento da autoridade. O argumento da autoridade é muito importante, quando você busca uma autoridade num campo específico para justificar o seu argumento, para justificar o seu pensamento, o seu ponto de vista. Mas por que isso pode ser uma falácia? É comum você assistir vídeos na internet, onde alguém pega, balança um monte de papel dizendo que ele tem aqui um estudo seríssimo para comprovar aquilo que está falando. Nesse caso aqui o estudo é seríssimo mesmo, como vocês podem ver. Há vídeos do pastor Silas Malafaia fazendo isso. Ou então livros onde citam determinados autores, determinados textos, mas não dizem de qual livro, não dizem de qual página, que impedem a pessoa de ir lá e verificar se realmente aquilo foi dito. Ou você utiliza um autor, retira ele do contexto e não fornece a possibilidade do sujeito que está lendo o seu texto buscar lá na fonte as referências corretas disso. Está cheio disso. Se pegar livros como, por exemplo, que fizeram super sucesso, os guias politicamente incorretos de qualquer coisa, está cheio de passagens onde os textos são tirados do contexto, as páginas não são citadas e você não consegue verificar na obra original se aquilo foi ou não foi dito. Mas também pode acontecer de outra forma a falácia do argumento da autoridade, onde você retira um sujeito de um campo específico e tenta utilizá-lo como autoridade para um outro campo específico. Cita-se muito Darwin, cita-se muito Albert Einstein, todo mundo adora citar Einstein. Einstein, como um dos grandes físicos do século XX, eu vou citá-lo para defender uma tese religiosa. O que eu estou fazendo? Argumento a falácia da autoridade, retirando um sujeito de um campo para justificá-lo em outro campo. Beleza, gente? Segunda falácia, muito importante também, muito utilizada hoje,
é a chamada falácia ad hominem, ou o argumento contra o homem, que é quando você entra num debate, se depara com alguém que tem ótimos argumentos, ótimas ideias, e que essas ideias são muito difíceis de contestar. No entanto, ao invés de contestar essas ideias, você pode atacar a pessoa, atacar a trajetória dela, a vida dela, a orientação sexual dela, a orientação política, a orientação religiosa. Ao invés de se focar nas ideias, você detona o indivíduo, porque ele é um esquerdista, porque ele é comunista, porque ele é petista, porque ele é fascista, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é gay, porque ele é preto, porque ele é ubandista, porque ele é... Enfim, não importa. Você ataca o carteiro para não deixar a carta chegar. Infelizmente, essa é uma falácia muito utilizada. Nós temos aí, por exemplo, uma frase, uma fala do nosso atual ministro da Educação, dizendo que com o esquerdista se berra, com o esquerdista é na porrada. Vejam, essa é a falácia contra o homem. Por quê? Porque ela não foca no argumento. Eu tenho certeza que no polo da esquerda é possível encontrar falas bastante parecidas com isso. A terceira falácia que eu vou apresentar para vocês é a falácia que nós chamamos de generalização apressada. Também muito comum, que é quando você utiliza determinados casos particulares e a partir dele você cria uma regra geral. 11 de setembro, atentado terrorista praticado por fanáticos muçulmanos contra os Estados Unidos, Al-Qaeda, Talibã, Estado Islâmico. Ora, todos os muçulmanos são então de fato terroristas. Reparem, por mais que nós temos muitos casos de grupos muçulmanos terroristas, nós não podemos esquecer que são quase 2,5 bilhões de islâmicos, de muçulmanos no mundo. Você imagina se todos esses fossem terroristas, não teríamos mais mundo, não é mesmo? Então essa é a falácia da generalização apressada. Vale para usar contra os políticos, contra professores, contra médicos, enfim, ela pode cair em todo o campo do conhecimento. Indo para o nosso próximo grupo de falácias, a gente vai chamar aqui de falácias do acidente. É basicamente o contrário, quando você aplica uma lei geral em todos os casos sem considerar as particularidades. É proibido entrar com cachorro na loja, no mercado, no shopping, no cinema. É proibido para todos, inclusive para a pessoa deficiente visual que tem um cão-guia. Reparem, falácia do acidente, né? A gente considera tudo geral e esquece que existem determinadas particularidades que também são muito importantes. Como quinta falácia, apresento para vocês a chamada falácia da conclusão irrelevante. Essa é muito importante, muito comum, utilizada por políticos, utilizada também por advogados, que é basicamente quando você tenta desviar o foco de alguma coisa, levando as pessoas a pensarem em algo que não foi aquilo que iniciou o debate. Um advogado talentoso faz muito bem isso para defender os seus clientes. Desvia a atenção do crime e direciona a atenção para outro lugar. Políticos costumam fazer isso. Cuba, Venezuela, pobreza em Cuba, pobreza na Venezuela. Ora, ao falar da pobreza em Cuba e da Venezuela, a gente deixa de discutir aquilo que realmente é importante. Talvez a pobreza do nosso próprio país. Sim, porque ela existe. Por fim, apresento para vocês também a chamada falácia da ambiguidade, que é quando você utiliza argumentos que têm duplo sentido. E aí você usa uma palavra na mesma frase que tem um sentido, mas no final da frase ela já tem um sentido diferente. Por exemplo, o fim de alguma coisa é a sua perfeição. A morte é o fim da vida. Logo, a morte é a perfeição da vida. Reparem que a palavra fim é utilizada como sentido de algo que se conclui, algo que está pronto, mas também como sentido de algo que acaba. Então, qual é o sentido original da palavra fim? Para terminar, a falácia de falsa causa, ou chamada falácia ad hoc, que é basicamente o quê? Quando você... Ad hoc não, perdão, pós-hoc. Quando você utiliza uma causa, algo errado para justificar alguma coisa. Por exemplo, Flamengo perde sempre que eu assisto o jogo do Flamengo. Resultado, parei de assistir o jogo do Flamengo. Toda vez que eu fui para o estádio com a minha esposa, o Flamengo perdeu. Óbvio, não levo mais ela ao estádio. Então eu estou culpando o fato de uma pessoa estar no estádio comigo pela perda, né, do meu time, que absolutamente é uma falsa causa. Bom, os exemplos são vários. Num povo supersticioso como o brasileiro, eles existem aos montes. Para finalizar, gente, qual é a falácia que você mais gosta? Qual dessas falácias você mais vê por aí? Deixe nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal. Forte abraço a todos e valeu!